Salve, Clube do Dividendo Inteligente! Hoje a gente vai falar sobre o IZ3, uma empresa dentro do setor de seguros da Bolsa, mais voltado para produtos financeiros e que vocês pediram aí nos comentários para nós analisarmos. Então tem muito tempo que a gente fez a análise pela última vez da Wiz e a gente vai então atualizar hoje. Então, antes de começar esse vídeo, já peço inscrição aqui no canal, deixe seu like, ajuda muito o nosso trabalho e também entra no nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. Então vamos direto para o painel do AGF+, porque ele já dá pra gente aqui em ranking o dividend yield projetado para 2022 de diversas empresas aqui previdenciárias. E a WIZ3 está aqui na 29ª colocação com um dividend yield projetado de 6,87. Isso então dá um dividendo por ação de 48 centavos, o que gera um preço teto de R$ 8,13, ou seja, acima mais ou menos uns 10% da cotação atual, que é de R$ 7,10. Então até R$ 8,13 você pode comprar o IZ3 para ter um dividend yield projetado de pelo menos 6%, que dentro da filosofia Barsi de investir, dentro do jeito Barsi de investir, é o mínimo que a gente busca na hora de priorizar um aporte. O método jeito Barsi de investir diz que você tem que aportar justamente em ações que têm um dividend yield de pelo menos 6% ao ano ou 0,5% ao mês. Então a gente tem aqui 6,87 de dividend yield projetado, só que agora a gente vai para o painel aqui no ranking em relação ao dividend yield médio. Então aqui a gente tem um ranking de dividend yield médio. E qual a diferença do dividend yield projetado para o dividend yield médio? O dividend yield projetado é uma projeção do dividendo para 2022. O dividend yield médio a gente pega a média que as empresas pagaram nos últimos anos e projeta, se ela pagar de novo a média, o quanto isso seria dividend yield. Então a gente tem nesse critério a Wiz aqui na primeira colocação, ou seja, em relação ao dividend yield médio, a Wiz é a maior pagadora do mercado de dividendo. Mais uma vez, lembrando que o dividend yield médio é a média dos últimos anos, se a empresa pagar o que ela pagou na média nos últimos anos. Então, se a Wiz pagar na média o que ela pagou nos últimos anos, a gente tem aqui um dividend yield de mais de 10%, 10,53% para 2022, o que dá 74 centavos de dividendo por ação. Isso gera um preço teto de R$ 12,46, então bem acima da cotação atual. Então até R$ 12,46 você pode comprar as ações de WIZ3 para ter pelo menos 6% de dividend yield médio projetado. Então a Wiz, tirando aqui, se a gente pegar um bom senso entre dividend yield médio e também dividend yield projetado, a gente vê que é um bom dividend yield. É óbvio que a gente está vivendo um ano de 2022, onde vocês podem ver, existem diversas ações abaixo do preço teto, então o Ibovespa está muito descontado, tem muitas oportunidades no mercado, mas olhando friamente aqui para o IZ3, somente para o Wiz, não deixa de ser uma boa oportunidade, até porque temos então pelo dividend yield projetado e também pelo dividend yield médio, acima então dos 6%, que é o mínimo que a gente busca do jeito Barsi de investir. Vindo agora para o painel da Status Invest, a gente vai ver alguns indicadores fundamentalistas, mas antes eu vou mostrar aqui as cotações para vocês e mostrar que a Wiz ela já chegou a estar cotada a 17, quase 18 reais. Atualmente, então, a 17, quase 18 reais. No momento, então, que eu estou gravando esse vídeo, está a R$ 7,10. Então, só da empresa voltar ao patamar que ela já chegou o dia, você já vai mais que dobrar o seu investimento. Lembrando que isso não é uma garantia, nem um critério na hora do aporte, é apenas uma observação que eu faço, porque boas empresas, empresas sólidas, empresas perenes dentro de setores à prova de bala, tendem sempre a longo prazo cotações a acompanharem resultados, então a empresa sempre tende a valorizar só para corrigir a inflação e também corrigir os resultados, digamos assim, porque cotações acompanham resultados. Então o IZ3, vamos dar uma olhada em relação ao dividend yield, e vocês vão notar que é um excelente dividend yield, um dividend yield médio muito alto aqui. Então na média a empresa paga 7,47 por ano de dividend yield, então realmente um dividend yield histórico muito interessante. Vocês notam que aqui desde 2016 a empresa nunca pagou menos de 6%, então uma empresa que realmente mantém o dividend yield em relação a percentual bastante elevado aqui, mais uma vez a média acima dos 7%. Se a gente pegar agora o preço sobre lucro por ação, vocês vão ver que ele está na mínima histórica que nós então temos aqui
dentro da Status Invest. Aqui a gente começa em 2016, então, com o PL lá quase na faixa dos 15, então bem alto, e recentemente, então, desde 2018, deu uma baixada, mas atualmente 6,22 é o PL mais baixo, o preço sobre lucro por ação mais baixo que a gente tem aqui em relação a esse histórico, e a média fica em torno de 9, então bem abaixo da média aqui, 6,22, bem abaixo da média aqui de 9, então o PL também mostrando uma oportunidade, um PL bastante descontado. E o preço sobre o valor patrimonial histórico por ação também é muito similar ao PL. Também a gente está na mínima histórica aqui, bem abaixo da média, que é de 8,51. Então, o preço sobre valor patrimonial aqui de 2,9. Então, realmente bem baixo aqui esse preço sobre valor patrimonial, mostrando também um desconto por esse indicador, mais um indicador aqui fundamentalista da UIS, assim como o PL, que mostra um tremendo desconto que as ações podem estar vivendo. Se a gente olhar aqui o indicador de crescimento, a gente vê que tanto as receitas como os lucros crescem em uma taxa composta nos últimos 5 anos bastante interessante. As receitas aqui crescendo mais de 17% e os lucros aqui crescendo mais de 13%. Então, bem interessante aqui também essa taxa de crescimento, mostrando que a WIS realmente é uma empresa que tem crescido nos últimos anos. Então, com certeza, a longo prazo, as cotações tendem a acompanhar sempre os resultados. Se a gente olhar agora a parte que a gente gosta em relação ao dividendo, aqui a gente busca frequência, então muitas vezes ao ano a empresa pagando dividendo, e uma data de pagamento próximo à data com, ou seja, assim que anuncia a empresa já pagar esse dividendo cai rápido na nossa conta, muitas vezes ao ano caindo na nossa conta, isso então aumenta a nossa bola de neve, faz nossa bola de neve girar, a gente pega rapidamente esse dividendo e aporta em boas empresas que estão a bons preços e pagam bons dividendos. Então a gente nota que a WIS, ela não tem um histórico com muita frequência, mais ou menos 2 vezes ao ano que a WIS somente ela anuncia o seu dividendo, geralmente aqui próximo a abril, próximo a março. Então realmente você vê que desde 2018 é uma empresa que anuncia historicamente somente em abril, só em 2020 que anunciou em março, então realmente a frequência não é boa aqui da WIS. E em relação à data de pagamento, vocês notam que um dividendo sempre de abril ele paga rápido, no máximo em 1 mês aqui, só que o outro ele demora mais de 6 meses para pagar. Então você nota aqui que 2020 foi a mesma coisa. Um pagou de certa forma rápido, aqui 2 meses depois, o outro demorou mais de 6 meses. Então, além de ser uma frequência baixa aqui em relação a dividendos, a frequência de dividendo anual ainda assim demora a pagar. Então, realmente a política de dividendo da WIS, ela não ajuda realmente esse critério. É um critério que eu acho bastante ruim. Realmente isso invalidaria, pelo menos na minha opinião, em relação ao aporte na WIS, até porque um ano que o Bovespa está te dando diversas oportunidades aqui abaixo do preço teto, empresas sólidas, empresas interessantes, dentro de setores à prova de bala, diversas empresas mostrando oportunidades. O que a gente mais quer é dividendo rápido na nossa conta, dividendo de forma frequente na nossa conta, para a gente pegar esse dividendo, comprar boas empresas que estão a bons preços, pagam bons dividendos, fazendo nossa bola de neve girar, aumentando a nossa bola de neve. Então, principalmente em um ano como esse, a gente quer isso. E então isso aqui atualmente tem pesado muito em relação ao meu critério, justamente porque eu busco essa frequência grande, porque eu encaro que o Bovespa está com muitas oportunidades, então eu quero muita frequência de dividendo atualmente, e essa política de dividendo então da WIS, ela não é boa porque a frequência é baixa e também demora a pagar. Se a gente olhar o payout da companhia aqui, vocês veem que realmente 2020, 2019 e até 2016 sempre gira aqui na casa dos 100%, 2019 foi 50%, e talvez isso justifique o dividend yield tão elevado que a gente viu aqui no início da Status Invest. Então, dividend yield bastante elevado, só que esse dividend yield, então, quando a gente olha o payout, a gente vê que ele é sustentado aqui com um payout bem elevado. Então, isso aqui realmente é um sinal de alerta, porque até qual certo ponto isso aqui vai ser sustentável, até quando a WIS realmente vai continuar com esse pagamento de 100% do payout, e até que ponto isso é sustentável. Isso com certeza é um sinal de alerta aqui em relação ao WIS. Mas agora nós vamos olhar em relação ao lucro da companhia nos últimos 10 anos, e vocês vão notar que realmente são lucros crescentes. A empresa dá lucro desde 2012, começou aqui com 24 milhões e atualmente em 2020 fechou com quase 200 milhões, então lucros crescentes ano após ano. Então realmente é uma empresa promissora, uma empresa que tem crescido bastante, crescido de forma sustentável, né? Aquele crescimento bem homogêneo, aquela linha que a gente gosta de ver, um crescimento ano após ano, cada ano um pouco, então um crescimento sustentável, um crescimento sólido,
e um crescimento bastante significativo aqui para a Wiz, que mais uma vez é uma empresa no ramo de seguro, o ramo de seguros que o Barsi ele chama um dos setores à prova de bala. Ele fala que bancos, energia, seguros, saneamento e telecomunicações então seriam os melhores setores aí da bolsa para você estar priorizando seu aporte, para você começar a montar a sua carteira previdenciária. Então, fechando a análise aqui da Wiz, é inegável falar que a Wiz ela tem um dividend yield bastante atraente, principalmente se a gente olhar na média aqui dos últimos anos. A gente dá um dividend yield médio aqui acima do 10%, e mesmo com o dividend yield projetado, que cai um pouco, mesmo assim é um dividend yield aqui acima dos 6%. Então, mais uma vez, analisando isoladamente a Wiz, é inegável falar que pode ser uma boa oportunidade. De repente, em outros momentos, poderia ser uma oportunidade ainda melhor, principalmente para você, por exemplo, que quer diversificar um pouco no ramo de seguro. De repente você já tem muito BB Seguridade, você está buscando outra empresa para diversificar. Agora, para você que está começando, para você que chegou agora no mercado, um mercado que está te dando tantas oportunidades, ao meu ver, lembrando que não é uma dica de investimento, é apenas como eu encaro o mercado, é apenas como eu enxergo o mercado. Então, ao meu ver, um mercado te dando tantas oportunidades aqui, você que está começando agora ainda, uma empresa que não tem uma frequência tão boa de dividendo, eu realmente não priorizaria agora uma empresa como a Wiz. Mas, digamos que você já está há muito tempo no mercado, você já tem sua carteira sólida, sua carteira consolidada, sua carteira de dividendo e sua carteira previdenciária pronta. Então, de repente, você quer buscar diversificação, de repente você já tem aqui muitas ações de BB Seguridade no ramo de seguro, está buscando outra ação no ramo de seguro, então, de repente, pode ser uma boa oportunidade para você. Mas eu só encaro uma boa oportunidade nesse critério, só realmente nesse cenário. Na minha visão, em todos os outros cenários, a maioria que assiste esse canal está chegando agora, a maioria está começando agora a montar sua carteira, a maioria ainda está ali começando ou no meio em relação a essa montagem da carteira previdenciária. Então, realmente, eu não vejo como uma boa oportunidade, simplesmente porque o mercado está te dando diversas outras oportunidades que, na minha visão, são mais interessantes, até porque a frequência de dividendo em um mercado assim é muito importante, porque você tem que ter dividendo toda hora caindo na sua conta para conseguir agarrar mais e mais oportunidades, aumentar a bola de neve, fazer a bola de neve girar. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa a notificação, e se você quer testar grátis por 7 dias a plataforma da AGF+, aqui ela já te dá dividend yield projetado, já te dá dividend yield médio, já te dá o preço teto, já te dá o mapa do dividendo inteligente, que é quando uma ação historicamente paga dividendo. A gente tem aqui live exclusiva, a gente tem fórum com as pessoas compartilhando seus pensamentos e o que estão comprando. Então testa grátis por 7 dias, o link tá aqui na descrição, tenho certeza que vai ajudar muito na sua tomada de decisão. E é isso, investidor, salve o Clube do Dividendo Inteligente.